Oi, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal GEPOST TV para uma breve apresentação sobre um texto clássico em relação ao fenômeno fascista. E é um texto que vem bem a calhar diante das últimas, das recentes tendências de violência política da extrema-direita no Brasil, que apresenta a possibilidade de se desenvolver mais e mais diante do desmoronamento do atual governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. O livro é um livro clássico, né, do Daniel Guerran, certo? Aqui, Fascismo e Grande Capital. Foi publicado pela editora da Unicamp, agora, 2021. Antigamente tinha uma tradução que era espanhola, né? Mas é um clássico. E ele fez esse texto, esse livro, no calor da, do desenvolvimento do fascismo, né, italiano e do nazismo alemão. Então, vamos discutir aqui a tática da violência, né? A violência é o método de luta do fascismo, né? Só para situar, né, o fascismo é um movimento político, um movimento reacionário de massas, massas desesperadas, massas essencialmente das camadas médias, da chamada pequena burguesia, né, que chega a arrastar alguns setores desorganizados dos trabalhadores. Né? É um setor extremamente conservador, é um setor anti-movimento popular, totalmente contrário às lutas pela emancipação social, pelas reivindicações sociais, pelas reivindicações culturais de todos os setores populares, né? E dos setores, principalmente dentro dos setores populares, dos trabalhadores assalariados. Então, o movimento fascista é contra a reforma agrária, é contra a questão de aumento salarial, saúde, educação, né? E tem um discurso essencialmente anticomunista, né? Muitas vezes se veste é, de, de um discurso religioso, né? Altamente conservador, né? Em cima de valores, né? Em defesa da família, de Deus, da pátria, né? Essas coisas todas que nós sabemos que é pura mentira, pura picaretagem, né? É só qualquer pessoa ler os jornais, né? E vamos ver onde é que boa parte de corruptos, né, dos crimes mais horrendos e hediondos dos últimos tempos, são das chamadas pessoas de bem, certo? Que defendem a Deus, pátria e família. Né? Como eu sou da área da educação, basta lembrar o nosso ex-ministro, né, um homem, inclusive, um homem de Deus, né, e as falcatruas que fizeram no MEC, né, no nosso Ministério da Educação, né, exigiam propina até em barras de ouro, né? E né, isso é só um detalhe, né, pessoal? Porque o objetivo mesmo é quebrar a educação pública e gratuita. Esse movimento é um movimento que tende a estar a serviço do grande capital, né? Tanto nacional como internacional, em países como o Brasil, certo? E uma das vertentes, né, que se colocam, que se contrapõem contra o avanço das lutas populares. Só quem vai, o resultado final vai ser dado pela história. Então vamos ao texto, né? O texto é o capítulo 5 e o título é A Tática Fascista. E aqui o Guerran diz o seguinte: veremos agora o fascismo entrar em ação. Primeiramente atacando o proletariado organizado, depois lançando-se à conquista do poder. Por fim, uma vez senhor do local, servindo-se das engrenagens do Estado para consumar a eliminação da democracia e do proletariado organizado, para instaurar uma ditadura aberta. Né? Então, esse é o objetivo final desse movimento, apesar deles falarem de democracia, de liberdade, essas coisas, tudo picaretagem, certo? O objetivo mesmo deles é retirar direitos e esmagar qualquer resistência.
Aí o Guerrão vai dizer uma coisa interessante. Qual é a primeira fase, né? A primeira fase, os bandos fascistas como milícias anti-operárias, tá certo? Então ele vai dizer assim: em sua origem, os bandos fascistas têm o perfil de milícias anti-operárias, às quais os magnatas capitalistas e os grandes proprietários rurais confiam o cuidado de assediar o proletariado organizado e reduzir sua capacidade de resistência. Embora o modus operandi desses bandos varie um pouco de país a país, a tática deles, no fundo, é a mesma: militar e ofensiva. O fascismo opõe minorias audaciosas e armadas a multidões operárias amorfas e, em geral, desarmadas. Né? Essa tendência ainda não se confirmou no Brasil, mas nós já começamos a ver os chamados, sei lá, lobos solitários, né? A jogar bombas em comício, né? Na internet, a assediar, por exemplo, o padre Bruno Lancelotti, a assediar a liderança de esquerda, a ameaçar vereadores, certo? A exigir movimentos de cassação de políticos de esquerda, certo? E agora, recentemente, né, há assassinato político puro e simples. E ele vai dar um exemplo, né, dois exemplos. Eu só ler aqui rapidamente o exemplo da Itália, né? E diz o seguinte: olha o exemplo aqui. Foi assim que, em Milão, em 15 de abril de 1919, após um comício socialista, um cortejo imponente se formou. No momento, porém, em que está prestes a alcançar o centro da cidade, uma pequena tropa de jovens invade a multidão. Surpresos pelo ataque, os manifestantes param, hesitam, batem em retirada. Na tarde desse mesmo dia, outro bando saqueia a sede do jornal Avante. Em 1º de dezembro de 1919, dia do início das atividades da nova Câmara, os eleitos socialistas são atacados e espancados ao sair do parlamento. Em julho de 1920, a edição romana do Avante sofre, por sua vez, o assalto dos jovens energúmenos. Logo, os Arditi e outras ligas antioperárias se fundem com os feixes de Mussolini, certo? O Avante era o jornal oficial do Partido Socialista Italiano, ok? Então, quer dizer, esse é o método, né? Então não se engane, né? Não é nada de maluco que está passando por aí, né? São os primeiros. Se isso fosse consolidando, a tendência é se tornar uma agressividade maior. Um outro exemplo aqui que vai ser da Alemanha, né? Aí diz aqui, o Partido Nacional Socialista, o partido nazista, o partido de Hitler, que originalmente era apenas um entre as muitas ligas de combate, acaba, como na Itália, por absorver todas as outras. E sua tática inspira-se na do fascismo italiano. Quase na mesma época que os camisas negras de Mussolini começam a atacar as multidões operárias. Hitler cria uma pequena tropa de choque, a qual dá o nome de Serviço de Ordem, que ele adestra para provocar turbulência nas reuniões públicas de seus adversários. Em 4 de janeiro de 1921, declara, diante da multidão reunida no restaurante Kidil, que o movimento nacional socialista impediria no futuro, se necessário pela força, quaisquer reuniões ou conferências passíveis de exercer uma influência deprimente. E aí o Hitler, né, vai desenvolver essa técnica e essa tática que é tão comum, né, de ameaçar, de intimidar, né, e de organizar primeiro grupos isolados, indivíduos isolados, provocações, né, e geralmente a culpa será das vítimas, né, mas a tendência é evoluir, né, para ações mais coordenadas, mais organizadas, né, e é isso, provavelmente, né, é uma possibilidade, né, que pode estar se desenvolvendo em nosso país, porque há grupos organizados, uma pesquisadora, acho que nesses últimos anos agora, uns 2 anos aí, um ano, fez um levantamento só do grupo de extrema-direita, neonazista e tudo mais, são mais de 300 no país. Isso conhecidos, né, pelas suas ações na internet e tudo. Fora outros grupos, né, que têm também as mesmas concepções, né? Tem muitas concepções diferenciadas e divergentes, ok? Mas o centro, o núcleo da extrema-direita é combater, eliminar, quebrar
todo tipo de organização dos explorados e oprimidos, certo? Então, o objetivo é destruir sindicatos, destruir movimentos LGBT, atacar organizações negras, né? Atacar organizações de luta dos trabalhadores do campo, atacar e intimidar, assassinar, eliminar lideranças, né? E atacar os povos da floresta, né, com o objetivo, né, são a ponta de lança, né, são os cães raivosos, querem se colocar a serviço do grande capital. O que é que vai deter isso? A mobilização de massas, a auto-organização, né, é isso que vai deter, né? Então, com essa leitura aqui, depois nós vamos retornar, né? Vamos pegar outras leituras, fazer outras discussões, para a gente entender a alma, a natureza, como age e como é que a gente se prepara para esse próximo período da luta de classes, porque a luta eleitoral, que é uma luta dentro do regime político, dentro do sistema da correlação de forças, né, postas atualmente, a correlação de forças posta atualmente no Brasil, é uma expressão da luta de classes, né? Então, nós temos uma luta de classes que tende a se acirrar. Né? Não é à toa que você não pode ter 30 milhões, mais de 30 milhões de famintos, mais de 60 milhões de pessoas que não sabem direito como é que vão comer, se vão tirar uma refeição no dia ou não, né? Um desemprego, miséria, né? Todo tipo de opressão, além de destruição dos serviços públicos. Isso gera revolta, uma revolta justa, isso gera uma exigência de direitos legítimos, né? Porque se tem gente passando fome, é porque tem gente que está jogando muita comida fora. Se tem gente tem terra, sem terra para trabalhar, é porque tem muito latifúndio no Brasil, né? Se estão eliminando comunidades inteiras, indígenas e tudo, é porque tem muita gente de olho nas riquezas naturais do nosso país. Então, isso se expressa eleitoralmente, né? E dessa forma, de maneira mais acirrada, né? Nós temos de maneira mais organizada esse setor neofascista, né? Que tem como objetivo mesmo intimidar, quebrar, inibir, certo? Mas isso não está decidido ainda, né? Mas é apenas para lembrar, por isso que eles não querem que nós estudemos a história, né? Certo? Lembrar que isso tem um padrão, há um padrão, né? E o que aconteceu na Itália fascista, na Alemanha nazista, no Portugal salazarista, né? Também aconteceu na Espanha franquista, em outros estados em outros países antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil nós tivemos a ação integralista brasileira, né, chamados Galinhas Verdes, e depois também tivemos várias formas de organizações anticomunistas, passamos por um regime militar, né, uma ditadura militar de 21 anos, com características fascistas também, e nós temos que saber, né, como é que isso ocorre. Né? Então, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais nós dialogarmos entre a gente, melhor. Por isso, peço que vocês curtam o nosso vídeo, divulguem o nosso vídeo, né? Ajudem o nosso canal, que nós vamos tentar fazer uma análise, vamos trazer também outros colegas, outros professores, outros companheiros de luta, né, sindicalistas para o nosso canal, para debater, né, como é que nós devemos nos organizar nesse próximo período, tá bom? Então, até a próxima.